rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Santuário. Bom dia. Bons queridos, uma alegria recebê-los aqui, todas as famílias. Parece que está um pouquinho baixo, impressão minha. Está ouvindo bem aí? Os irmãos aí no fundo. Benjamin, diz que sim, mas o Benjamin não vale, né? O ouvido está novinho. Palavra do Senhor, na primeira carta de Pedro, dando sequência à pregação da palavra de Deus. Uma alegria receber aqueles que têm assistido na internet. Sejam bem-vindos. Convidamos vocês a estarem conosco no culto. E é muito bonito vê-los aqui, todos vocês, família da fé. Primeira carta de Pedro, versos 13 a 14. Na verdade, nós vamos até a parte 15a. 13 a 15a. Geralmente, os pregadores dividem o texto naturalmente até o verso 17. Mas, como eu gostaria de enfatizar um pouco algumas coisas, nós dividimos a mensagem em duas partes. Então, hoje será o versículo 13 a 15a. Espero que todos vocês possam me ouvir bem e que acompanhem a leitura da palavra de Deus. Fique com a Bíblia em mãos, deixe a Bíblia aberta, nós leremos outros textos também, tá bom? Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu agradeço, porque glória e majestade estão diante de Ti. Força e formosura no Seu santuário são palavras do salmista. E agora, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. O Senhor poupe a igreja de palavras humanas, mas que a Sua palavra possa penetrar na consciência, no coração e fazer morada. Obrigado, Deus, por esta grande oportunidade. Eu Te bendigo e Te louvo por poder pregar. Um ministério, ó Deus, árduo, de grande peso. O Senhor não precisava de mim, mas me chamou e eis-me aqui. Obrigado, ó Deus, por cada irmão e irmã presente, os seus ministérios, as suas famílias. Obrigado pela leitura bíblica e pelos cânticos. E pedimos, fala conosco mais uma vez, por intermédio da Escritura agora. Em nome de Jesus. Amém. Primeira Pedro, capítulo 3, dando sequência, versos 13 a 15a. Diz assim a Escritura: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Até aqui. Diante das ameaças e perseguição acentuada, corremos o risco de esmorecer na fé. Diante de ameaças e perseguição acentuada, corremos o risco de esmorecer na fé. Essa é uma preocupação constante da missão Portas Abertas, por exemplo. Se você ler a revista Portas Abertas, verá que em quase todas elas há esta preocupação de que os irmãos sejam fortalecidos e encorajados por nós, visto que as vicissitudes, as necessidades e lutas pelas quais passam, têm feito muitos retroceder na fé. Por isso, o slogan da necessidade de sermos um com eles, com a igreja perseguida. A pressão da perseguição ou intolerância religiosa pode surgir de diversos setores e vir por muitas formas.
desde instituições públicas, como tribunais, governo, indústrias privadas do mercado, empresas, mas a perseguição também pode ser localizada no interior da família. Tenho ensinado que o propósito da carta é confortar os cristãos em suas tribulações no momento presente, encorajando a igreja e cada membro a permanecer na fé. Portanto, seguindo a sequência do texto, meu assunto hoje é reagindo à perseguição religiosa. Eu tinha pedido para a irmã Kátia colocar parte 1, mas aí ficou parte 1, fica esquisito, né? Então já coloquei o que nós estamos tratando, reagindo à perseguição religiosa, e o nosso assunto hoje é: não tenham medo. A mensagem é bem simples: que você pratique o bem em qualquer circunstância e que não tenha medo da perseguição religiosa. A mensagem é esta. Se eu te perguntar durante a semana o que o pastor pregou, você vai responder que eu devo praticar o bem em qualquer circunstância e não preciso ter medo das ameaças, injustiças, perseguição ou intolerância religiosa. Em todos os capítulos desta carta, irmãos, o sofrimento presente é acompanhado de esperança. A esperança que nós temos na obra do Deus Trino, o Pai que nos escolheu, o Filho que nos redime, sofrendo e sendo exaltado, mas também o Espírito Santo, que aviva em nós esta esperança. Sempre o sofrimento, a perseguição é acompanhado da mensagem de esperança e glória, tal como aconteceu com a vida do nosso Senhor. Sofrido, martirizado, ressuscitado e glorificado. Nessa passagem, mais uma vez, o apóstolo Pedro encoraja você a reagir à perseguição ou à intolerância religiosa praticando o bem. Com alegria, confiança, mansidão e esperança. Eu trago aqui 2 pontos desta mensagem que Pedro traz a nós. Reagindo à perseguição religiosa, você não precisa temer. Primeiro lugar, versículos 13 e 14. Porque nós temos conforto de Deus. Nós temos o conforto de Deus nas perseguições. Não conseguimos medir a intensidade do sofrimento dos cristãos que receberam esta carta. Alguns dizem que foi uma perseguição sistemática na época de Nero. Outros defendem que foi uma perseguição local com base em classes sociais distintas. Ambos têm fundamentação. Embora não saibamos a intensidade desse sofrimento, nós sabemos que o problema enfrentado é a perseguição religiosa. Eles estão sendo perseguidos por causa da fé, da forma que vivem e naquilo que creem. E assim, diante de um quadro de talvez preocupação e esmorecimento, talvez os crentes estariam dizendo: Pedro, muito bem, você nos diz para sermos como Cristo, mas isso não está dando muito certo. A gente continua a sofrer. E então, o que fazer? O apóstolo alerta como devemos reagir. E nesse primeiro ponto, por termos o conforto, nós podemos reagir com alegria. Ora, quem é que vos há de maltratar? Versículo 13. Se for zelosos do que é bom, uma pergunta retórica, porque eles estavam sendo maltratados por praticar o que é bom.
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ao invés de lamentar, ao invés de prostrar-se, a igreja deveria receber aprovação com um sorriso nos lábios. Ainda que este sorriso precise de um pouco de esforço. Lembro do desenho, né? Sou filho da estação de desenho. Um momento em que um pombo está sendo o condutor de um burro na história. E o pombo voa, o burro não. Chega um momento em que há um penhasco. O pombo voa e o burro não. E o burro diz: o que eu faço agora? Ele falou: desce. E ele desceu, né, caindo. E ele colocou as patas na lateral. Chegou o pombo e disse: está tudo bem? Ele disse: tudo bem. Às vezes, irmãos, é assim que nós devemos responder às ameaças e à perseguição. Sem murmurar, sem lamentar. Sabendo que a provação também traz o conforto. Então, irmãos, o motivo desta felicidade, bem-aventurança, não está na perseguição. Ninguém fica contente em ser perseguido. Mas o que ela significa? Porque nós podemos estar confortados, bem-aventurados na perseguição. Primeiro, como o apóstolo Pedro já disse na carta, porque na perseguição a fé é testada, aprovada e finalmente recebemos a recompensa. Abra sua Bíblia na carta a 1 Pedro, lá no comecinho. Primeiro motivo de sermos bem-aventurados no sofrimento é este, que a nossa fé é testada, aprovada e finalmente receberemos recompensa. Nisto exultais, versículo 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde louvor e glória e honra na revelação de Cristo, a quem não havendo visto a mais, a quem não vendo agora, crendo, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Bem-aventurados sois, porque na provação nós somos aprovados e finalmente receberemos a recompensa, a salvação eterna. Outro motivo pelo qual devemos ser felizes, mesmo na perseguição, é que esta obra não depende de nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz com bastante clareza que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo. Então, você e eu podemos passar por perseguições em diversas esferas por causa da fé. Mas você não precisa lamentar e nem murmurar. Antes, bem-aventurados sois. Primeiro, porque nós somos aprovados e recebemos glória. Segundo, porque o Senhor mesmo completará a obra que começou em sua vida. Não foi você que começou, não será você que terminará. Então, alegre-se nele. Em terceiro lugar, porque nós receberemos galardão. Galardão. É isso que diz o Senhor Jesus, inclusive nós lemos durante a liturgia em Mateus 5. Se você for perseguido por causa da fé, bem-aventurados, porque quando sois por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós,
Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Há promessa de galardão. Alegre-se, cantai ao Senhor um cântico novo. Na tribulação, cantai as suas maravilhas. Não reaja com lamentação e prostração. Primeiro, porque a nossa fé é testada e aprovada. Segundo, porque Deus completará a obra de salvação na sua vida. Ele começou, ele terminou. Terceiro motivo para sermos bem-aventurados, felizes, é que receberemos a coroa de glória. E quarto, é que Cristo sempre é engrandecido em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Lendo este trecho de 1 Pedro, muitas ilustrações vêm na carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. Paulo está preso, a igreja está preocupada e ele está cantando ao Senhor. Filipenses 1, versículos 20 a 21. Quarto motivo, que nós devemos andar confortados e felizes na perseguição, que Cristo é engrandecido em todas as circunstâncias. Diz o texto: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, queridos, que nós temos uma teologia para o sofrimento. E que diante das perseguições, nós tenhamos pleno conforto nas promessas de Deus. Felizes, porque pela perseguição, nossa fé é apurada. Somos aprovados para, por fim, receber a salvação. Segundo, porque o Senhor começou a obra, Ele há de completá-la. Terceiro, porque receberemos recompensa. E em quarto, porque o Senhor é engrandecido em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, preso, diz: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Diante disso, qual é a resposta prática? Ser encorajado nas perseguições. Meu primeiro ponto é confortados e felizes. E o segundo ponto é sermos encorajados nas perseguições. Os crentes eram perseguidos na sociedade. Isso como resultado do seu compromisso. Esse é o segundo ponto. O que eles faziam de mal? Nada. Praticavam a justiça de Jesus. Difamados por temer o nome de Jesus, acima de qualquer instituição. Passavam por várias provações. Como forasteiros, eram hostilizados, suportavam tristezas, angústias e injustiça. Este é o quadro da igreja. E ainda assim, o apóstolo diz: bem-aventurados sois. Na sequência, o apóstolo Pedro, na sua carta, usa uma citação de Isaías. Isaías capítulo 8, versos 12 a 13. Naquele momento, o profeta confortou o povo da invasão da Síria. Um grande império viria como uma avalanche sobre o povo de Deus. O império assírio foi enorme.
imbatível. Pois os irmãos podem ver, por exemplo, como eles afrontam Ezequias no livro de Reis. Diz: vocês vão livrar? Ninguém livrou. Nenhum Deus livrou. Vocês? O Deus de Israel vai livrar? Isaías conforta o povo. O sentido é que Deus não abandonaria a igreja, mesmo quando ela fosse atacada por uma nação muito forte. Ao invés de medo, deveriam santificar a Cristo no seu coração. Um comentarista diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo deve ser o único temido no seu coração. Quando o coração é controlado por Jesus Cristo, o cristão se dedica a Ele. E então está livre do medo e pode defender-se. Aqui está a raiz da nossa apatia, o medo pela nossa própria vida. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo diz: pouco importa viver ou morrer. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então Pedro está enfatizando este ponto, de que enquanto o nosso coração for servo das coisas deste mundo, nunca seremos capazes de suportar a perseguição. Então o apóstolo Pedro nos ensina nesta segunda parte para não ficarmos intimidados pelas astúcias dos homens, pelas ameaças, pelas perseguições empreendidas. Você lembra quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Primeiro, bem-aventurados sois, se por causa do meu nome vocês têm sido afligidos. Alegrem-se, alegrem-se, não murmurem. E segundo, santifique a Cristo como Senhor determinante no seu coração. Não tema as astúcias, as ameaças que podem sobrevir sobre vocês. Agora quero aplicar estas coisas. Os irmãos tenham em mente. Veja só. A perseguição injusta confere com a doutrina da Escritura. Paulo comunica na carta ao Timóteo, que nós lemos durante a liturgia: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ponto. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Esta é a teologia bíblica para o cristão. O apóstolo Paulo reforça isso na carta aos Filipenses quando diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente o crerdes nele. Vocês querem isto mesmo? Tem certeza? Quando assumimos o compromisso com Cristo, estamos dizendo não ao mundo, à carne e ao diabo. E isto trará sobre nós consequências. Eu faço uma digressão aqui, começo pelo mundo, Brasil, até chegar no nível menor de perseguição. No mundo, há países em que a perseguição é explícita e violenta, como aquela que foi sofrida por Samida recentemente. Samida, 26 anos. Quantos anos você tem? 26 anos, essa jovem na Ásia Central. Perseguida em sua família. Desprezada pela sociedade, porque por aceitar a fé em Cristo, os homens não querem casar com ela. E naquela sociedade, o casamento eleva
socialmente a mulher. Houve coisa dos seus pais, como, por exemplo, você traz vergonha a esta casa. Caso real, irmãos. Agredida. Colocada para dormir com os animais do rebanho. Ela é pastora. Pastora de ovelhas mesmo. De animais. Vai dormir com as ovelhas hoje. Diz a história que ela lia o Antigo Testamento. Só tinha o Antigo Testamento. Que ela enterrava na terra. Descobria para ler. E ela foi descoberta. Queimaram o Antigo Testamento dessa irmã e bateram nela. Sofreu violência física. Foi arrastada pelo seu pai, pelos cabelos, até o mercado municipal e a fustigou com vara em praça pública. Há países no mundo cuja perseguição é ferrenha. Nós temos que ser um com eles, para que eles não esmoreçam. É verdade que o Senhor começou e completa, mas Ele deu a igreja como instrumento de fortalecimento e graça a todos. Talvez você esteja sendo perseguido e a sua primeira atitude é sair da igreja. Completamente errado. Porque é na igreja que você será fortalecido, animado, encorajado pelos meios de graça e pela comunhão. Acabamos de ouvir a oração da irmã a respeito disso. No Brasil, a pressão econômica, o sepultamento de reputação, cancelamento social, leis têm sido instrumentos usados para sufocar cristãos que eles chamam de fundamentalistas, ou seja, nós, porque temos a Bíblia como regra de fé e prática. Cristãos conservadores são impedidos de proclamar a mensagem da Bíblia. Somos acusados de perigosos por grupos minoritários como LGBT, não sei o quê, entre outros. Nós somos perigosos para partidos de esquerda. PT, PSOL, PSD, entre outros no Brasil. Professores de universidade, seus filhos adolescentes que estão sendo contaminados, dizendo que o nosso discurso é de ódio, simplesmente por apresentarmos o texto bíblico. É claro que no nosso caso é mais ainda não é uma perseguição ferrenha, mas já há certos movimentos. Qual é o projeto no Brasil? O projeto é represar a mensagem da Bíblia dentro dos templos, dentro das casas. É aqui que nós podemos pregar. Pode ser que esse vídeo até seja excluído, porque não está de acordo com as diretrizes da companhia. Você pode pregar, mas você tem que pregar aquilo que está segundo a sociedade. Você não pode pregar os critérios da palavra. Querem represar a palavra de Deus na sua casa e na igreja. Tem acontecido no Brasil. Viver e proclamar a doutrina da Bíblia de forma pública, por mais que tenha sido proveitoso a outras nações, no Brasil já começa a ser ofensivo. Há alguns pastores, colegas cristãos, que em suas áreas de trabalho, de ação, já tem sido conduzido a comitês de ética. Comitês de ética do trabalho, comitês de ética da faculdade, quando não conduzido à delegacia, para explicar por que falou isso. Por isso, irmãos, meu cuidado hoje em gastar um pouco de tempo aqui. Pode acontecer conosco. Como devemos reagir? Um sorrisão de ponta a ponta, mansos, cheios de coragem. No mundo, no Brasil, mas pode acontecer na família também.
filhos que debocham das mães, pais que são duros com os filhos, maridos, e não estou contando uma história aqui da carochinha, maridos que, esposas que cortaram camisas que os maridos usavam para ir à igreja. Perseguição na família não é incomum entre nós. Ameaça, violência, retaliação por causa do nosso compromisso com Cristo dentro de casa. Conheço uma família em que a Bíblia foi queimada na churrasqueira, como retaliação à fé. Naquele caso, a família era composta do marido, esposa e 2 crianças. E domingo a esposa chegava mais tarde, né? Por causa do almoço. Ela provavelmente seria uma das últimas a chegar em casa porque era muito longe a igreja da casa dela. Era uma mulher com 2 crianças pequenas, com pouco recurso financeiro. Usava 3 conduções para chegar à igreja ou para ir para casa. Além das dificuldades que nós estamos falando, é preciso discernir entre dificuldade para comungar e perseguição. Além das dificuldades, embora tinha perseguição no lar, ter uma Bíblia queimada na hora do almoço em vez de picanha, poderia fazer morrer a fé desta pessoa. Mas não foi isso que aconteceu. Hoje, ela e os filhos permanecem firmes no Evangelho, felizes e cheios de esperança em Cristo. Você já passou por isso? Está passando por isso? Não ia falar, mas vou falar. Essa família que eu acabei de citar é a minha. Diante das ameaças, perseguições, no mundo, no Brasil, em sua casa, você pode esmurecer, pode fraquejar. Ainda que você pratique o bem, pode ser perseguido, pode ser perseguida. Mas somos animados pelas palavras encorajadoras, por exemplo, do hino de Lutero, Castelo Forte. Naquele momento em que os cristãos alemães perderam seus direitos, sai da sua pena. Se temos de perder famílias, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Irmãos e irmãs, caso sejamos perseguidos, Deus é quem agirá por nós. Deus é quem agirá por nós. Deus é quem agirá por nós. Não temos forças em nós mesmos. Foi o que Paulo declarou quando viu a sua vida no fio da espada. Diz ele: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Irmãos, a Samida, o apóstolo Paulo, eles não são super-homens, super-mulheres. Eles simplesmente receberam do Senhor a porção necessária para aquele momento. E se vocês me disserem hoje, pastor, você tem condições de suportar? Eu digo não. Mas eu sei que naquele momento eu terei. Não por mim, mas porque o Senhor é quem nos assiste e nos reveste de força. Ele diz: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é quem nos dá coragem para passarmos por perseguições agudas e para suportarmos com perseverança. Você
se sente perseguido por causa da fé? Os adolescentes aí entre os amigos? No trabalho? Não temam o corpo, ou não temam esses homens que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Irmãos, não abandonem a vossa confiança, ela tem grande galardão. Porque muitos foram presos, julgados, condenados, cerrados pelo meio. Mas diz a Escritura em Hebreus, o meu justo viverá pela fé. E vocês não são daqueles que retrocedem para a perdição, mas vocês são daqueles que permanecem pela fé. Que o Senhor nos ajude, como cristãos na sociedade, a reagir à perseguição religiosa, sem medo algum, porque a nossa vida não pertence a nós. Tudo pertence a Deus. Que você se alegre, caso esteja sendo atribulado, entendendo o significado, mas também possa ser encorajado no dia e na hora que você precisar, que o Senhor, que assistiu Paulo e o revestiu de forças, também o revista. Que Deus os ajude. Amém. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está.